som, ei, ei. Ei, som, ei, 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 som, ei. 1, 2, ei. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Amém. Pastor Celso Aides, Deus abençoe, pastor Carlos. Os irmãos que foram entrando aí, eu queria saber se o som tá bom. Só dá um joinha se o som estiver bom. Por favor, irmãos. Lembrando que hoje nós vamos falar de Atos 6, 5, 6 e 7. Eu creio que o som tá bom? Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor visite as nossas vidas. Sobretudo, visita aqueles que estão enfermos, que estão doentes, Pai. Aqueles que perderam seus entes queridos. O Teu Espírito é consolador, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão já nesta live. A família Missão Bethesda. A Tua igreja, a igreja de Cristo, Senhor, espalhada nos 4 cantos desta terra. Aleluia. Amém. Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Eu te peço, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós. Abençoa a vida, Senhor, dos jovens da Tua igreja, das crianças, de cada homem, de cada mulher, de cada família. Ó Espírito Santo, glória seja dada ao Teu nome. Recebe o nosso culto racional. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Abençoa, Senhor, o Teu povo de uma forma especial. Em nome de Jesus, Senhor. Nos dê sabedoria para passar por esses dias maus. Eu oro pelos governantes, eu oro pelos homens que estão, Senhor, no governo. Como diz a Tua palavra, Senhor. Eu oro pela minha cidade, Pai. Eu oro pelo estado de São Paulo. Eu oro pelo Brasil, pelos demais estados do Brasil. Eu oro pelo mundo, Senhor, pelos continentes. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Salmos de número 42. Vamos ler o Salmo de número 42? Vamos ler o Salmo de número 42. Irmão Maurílio, glória a Deus. Diz assim o Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz
e alegria e louvor com a multidão que festejava. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas. Catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração de Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Eu vou colocar o aparelho aqui no mudo para, se alguém chamar, não interferir. Tá bom? Então, se você ver meu dedo aqui na frente, não estranhe não. Amém. Amém? Vamos cantar? Estamos todos congregados aqui
fazer alguns ajustes aqui para ficar melhor, né? Aleluias. João 4 diz que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que dominam a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, eu te adoro. E se eu perder, se eu subir, eu te adoro. E se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Glória a Deus. Como é bom nós saber que somos eleitos de Deus, né? O Senhor nos escolheu. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
Glória a Deus. Irmão Gabriel, que prazer. Deus abençoe, meu querido. Que saudade, hein? Quanto tempo. Eliane, irmã Eliane, Deus abençoe também. Irmã Solange. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Eis-me Senhor, me disse palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua vontade, liberta você do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Eis-me, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças ao sentir o teu toque, tua vontade, libertas você do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és glorioso. Glória a Deus, aleluias. Amém. Eu quero dar uns recados rápidos para os irmãos. O próximo domingo, dia 10, nós estaremos em nome de Jesus reunidos junto com os irmãos da Missão Betesda. Mas deixa eu dar alguns avisos para os irmãos. No domingo, dia 10, a partir das 18 horas já estou na igreja.
Só que é o seguinte, irmãos. Eu queria pedir para que aqueles irmãos que forem para o culto, vamos nos precaver. Vamos de máscara. Eu separei um espaço na igreja. Cada cadeira tem um espaço de mais de 1 metro, uma da outra. Glória a Deus, nós temos espaço para isso na igreja. Então temos espaço na igreja, onde ninguém vai ficar perto de ninguém. Temos vários frascos de álcool gel espalhados pela igreja, né? E eu peço que os irmãos, aqueles que podem, vão de máscara. Eu já separei a minha aqui, né? Aqui, ó. Separei a minha máscara, comprei uma. Davi, a Solange também, nós vamos de máscara, né? E nós estamos fazendo assim, irmão, porque nós amamos a igreja, nós amamos o irmão. Como é que eu amo e eu vou causar mal ao meu próximo? Então, se nós amamos, nós temos que querer o bem dos irmãos, né? Então, tem lá o Diácono Roberto, acabou de entrar, Deus abençoe. Aliás, o Diácono Roberto, na sexta-feira, o Diácono Roberto levou vários frascos de álcool gel para nós, para podermos espalhar pela igreja. Já temos lá, mas assim, vamos nos precaver. Então, domingo, nós já estaremos no culto na igreja, e é ceia, tá bom? Santa Ceia. Quarta-feira ainda nós estamos aqui, tá bom? Na próxima quarta-feira nós estamos aqui ainda. E é isso aí. Deixa eu falar alguma coisa rapidinho para você. Essa pandemia fechou várias igrejas. Teve igreja que não conseguiu honrar os seus compromissos, e muitas fecharam. Eu conheço pelo menos 3 que fechou. Deus nos abençoe, irmãos. E nós vencemos. Apesar de tanta dificuldade. Então, no dia 10 a gente volta, mas no dia 11 a gente honra os nossos compromissos com a igreja. A gente paga um aluguel, nosso aluguel não é barato. Então, aqueles que quiserem nos ajudar, e pode, com uma oferta, depois me procure em box, ou domingo nós estamos lá na igreja, façam sua oferta, devolvam o seu dízimo ao Senhor no domingo. E no dia 11, que é segunda-feira, estaremos honrando o nosso compromisso com o aluguel em nome de Jesus, tá bom? Tudo que a gente faz na nossa igreja, irmãos, é conforme a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo diz que devemos contribuir não com tristeza e nem por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Oferta e dízimo é voluntariedade, não é obrigação de ninguém. Você não é obrigado a nada. É voluntariedade. Ou seja, eu tenho prazer em contribuir com a minha renda, né, para a obra de Deus. Ah, pastor, e quando eu não posso? Irmãos, quando você não pode, você deve ser uma oferta para Deus. E você não deve fazer nada além do que você pode. Por exemplo, pastor, eu posso tirar uma oferta do leite dos meus filhos? Eu falo, não. Dê o leite para os seus filhos. Porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Oferta é quando Deus me abençoa, eu sou abençoado financeiramente, eu vou pegar uma parte daquilo que Deus me deu e vou devolver para Ele. E assim honrando a palavra de Deus, que diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? É isso que eu queria falar para vocês só em relação à volta das nossas atividades no dia 10, em relação a honrar os nossos compromissos na segunda-feira, no dia 11. Isso para os irmãos da Missão Bethesda. Tá bom? Vamos abrir nossa Bíblia e aprender a palavra de Deus já? Você está com a Bíblia aberta?
Abre a sua Bíblia no livro de Atos, vamos para a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 5. Nós vamos estudar hoje, nós estamos falando sobre o livro de Atos todos os domingos, sobre os passos da igreja. Enquanto vocês vão abrindo o livro de Atos, no capítulo de número 5, Atos foi escrito pelo doutor Lucas. Lucas, que era médico, ele ajudava muito o apóstolo Paulo, e ele vai fazer uma espécie de... Ele vai ser aqui no livro de Atos um historiador. E ele vai escrever, vai narrar sobre a igreja no livro de Atos. Então, temos muitas coisas a aprender com o doutor Lucas, que escreveu. Só que o livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque quem operava todos os sinais, milagres, maravilha aqui no livro de Atos era o Espírito Santo. Então, os apóstolos eram apenas um instrumento de Deus para ser usado por Deus, para a obra de Deus. Então, vamos aprender aqui o capítulo 5 de Atos. Capítulo 5 de Atos. Está sem som? Vamos ver se melhorou? Vou pedir para minha esposa aumentar aqui. Amém? Melhorou? Se melhorou, os irmãos dá um sonzinho aí. Amém? Atos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos ver? Melhorou? Glória a Deus, irmãos. Se os irmãos perceberem que ficou travando ou que está ruim o som, pode dar uma mensagem assim que a gente consegue ver, tá bom? A minha esposa, a irmã Solange, está de olho aqui. Vamos ler em Atos capítulo 5. Pode dar uma mensagem assim. Mas o certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecendo. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os apóstolos pela mão dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Glória a Deus. Só até aí. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus,
Eu te peço que o Senhor derrame da tua graça sobre nós e nos ensine a tua palavra, Pai, tal como ela é. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto que é continuação do capítulo 4. Deixa eu explicar uma coisa rapidinho para vocês. Existia Antes a Bíblia não tinha capítulo e nem versículo. Os irmãos que estudaram teologia ou que conhecem um pouquinho mais, eles sabem que capítulo e versículo foi na Septuaginta. Na Septuaginta, então, alguém teve uma ideia de falar, vamos colocar capítulo e versículo para que, quando alguém lê a Bíblia, encontre mais fácil os textos bíblicos, né? Então, a Septuaginta foi um conjunto de aproximadamente 70 homens que decidiram colocar a Bíblia em ordem e, nesse período, colocaram capítulo e versículo. Então, se você ler, por exemplo, o capítulo 4, ele está terminando o assunto e, a partir do capítulo 5, ele continua parece que ele continua um outro assunto, porém, na verdade, é o mesmo assunto. Então nós vamos ver, por exemplo, o capítulo 4 terminando com a oferta de Barnabé. Ele também vende uma propriedade e ele dá o exemplo. Qual é o exemplo? Olha, aquilo que eu tenho é meu e eu faço o que eu quiser. Irmãos, preste atenção. Aquilo que você tem de bens que Deus te deu é teu. Você faz o que bem quiser. Você não é obrigado a nada. Aliás, quando você ouvir alguma palavra, ou pastor, ou alguém dizendo que você tem que dar tudo para a igreja, desconfie desse sujeito, porque boa coisa ele não é. Boa coisa não é. Mas Barnabé pega aquela herança que ele vende, um terreno também, e por voluntariedade, olha aí, voluntariedade, ele quis, estava no coração dele. Ele vende e fala, eu vou fazer uma oferta. E leva aquela oferta aos pés dos apóstolos. Né? E assim termina o capítulo 4 com a oferta de Barnabé. Mas o capítulo 5 começa com a oferta de Ananias e Safira. E qual foi a diferença dos três? Ora, eles poderiam ter feito o que eles quisessem com o dinheiro que era deles. Mas eles quiseram mentir à igreja. Uma grande lição é quando Pedro diz, vocês não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Irmãos, o que Pedro queria dizer? Quando Ananias e Safira combinam para separar uma parte, mentir dizendo que eles tinham vendido por um valor, quando na verdade teria sido um outro valor, eles mentem para a igreja, eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Olha, nós muitas vezes perdemos a noção de que a igreja é o corpo de Cristo. Sendo a igreja o corpo de Cristo, quando alguém mente para a igreja, ele está mentindo ao próprio Cristo. É por isso que Pedro disse, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E olha o tipo de pensamento que eles tinham. Era maligno. Por isso que ele começa dizendo, no versículo 3, disse então Pedro a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Ou seja, aquele tipo de pensamento deles era um pensamento designado pelo próprio Satanás. O diabo tinha enchido o coração deles. Sabe, irmãos, hoje nós temos igrejas onde tem muitos crentes mentindo para igrejas onde Satanás encheu o coração dessas pessoas, porque eles perderam o temor de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado na forma em que servimos a Deus, porque uma mentira à igreja, nós estamos mentindo a Deus. E isso vai trazer sobre nós consequências. Não pense que qualquer coisa que você faz para o corpo de Cristo vai passar batido. Não vai. A Bíblia diz que um copo de água que a gente der para um profeta, na qualidade de profeta, a gente recebe galardão de profeta. Jesus queria dizer que nada que a gente faz pelo corpo vai ficar em branco. Nós vamos receber o galardão, por menor que seja. Deus não é injusto. E Deus
vê aquilo que a gente faz pelo corpo, pela igreja. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Qual tem sido a tua utilidade pelo reino de Deus? O que você tem feito para que o evangelho cresça, para que outras pessoas conheçam o evangelho? Nós precisamos ter essa noção de ser frutífero para o reino de Deus. Você tem sido frutífero para Deus? Barnabé, no capítulo 4, ele não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado em ser frutífero. Ele está preocupado em dar fruto, em produzir, em agradar a Deus. Mas Ananias e Safira não. Consequência? Eles morreram. Só que no versículo de número 11, diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Coisas ruins acontecem no meio da igreja? Acontece. E essas coisas ruins, de tudo é ruim? Não. Tem coisas ruins que acontecem que é bom e tem um propósito de Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia. É ruim? Depende. Depende do ponto de vista. Vamos ver algumas coisas boas que aconteceu nesse período. Ora, acabou o comércio no meio da igreja. Você percebeu? Vocês perceberam que não tem mais cantor se vendendo seus shows gospel? Você percebeu que não tem mais pastor explorando o povo porque não tem mais lá, não tem como? Você percebeu que muitas coisas acabaram? Então, de tudo, esse período que estamos vivendo não é ruim. Tem o seu lado bom. E para quê? Qual o objetivo de Deus nessas coisas ruins? Ora, para que caia o temor de Deus sobre muitos. Tem muitos Judas na igreja que não tem mais jeito, isso é verdade. Judas não tinha jeito porque a Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Mas, por exemplo, Pedro não. Pedro tinha jeito. E como é que Pedro vai aprender as lições? Se arrependendo. Então tem muita gente que quando ouve a verdade, ele se arrepende. Mas Judas não. Então tem coisas que acontecem que é ruim para nós, mas na verdade é Deus tratando da gente, para que caia o temor de Deus. Então o versículo 11 diz que caiu o temor sobre todos os que ouviam e sobre a igreja. Então essa é a importância. Como é que nós estamos, irmãos, em relação ao temor? Tem muita gente que, infelizmente, na igreja já perdeu o temor de Deus. Eu vejo pastores que perderam o temor de Deus. Eu vejo obreiros que perderam o temor de Deus. Gente que faz a obra, mas perderam o temor de Deus. Aquele respeito profundo e aquela devoção por Deus, sabe? Aquele pensamento de, não, eu preciso mudar os meus atos. Eu tô pecando, eu vou mudar. Sabe, esse tipo de coisa, irmão, nós temos que olhar para dentro de nós e falar, Senhor, eu preciso mudar. Agora eu quero que vocês acompanhem capítulo 5. Capítulo 5. E o versículo de número 25. Diz assim: e chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. E isso aqui é importante para nós. Por quê? Porque os homens de Deus do passado, quanto mais eles apanhavam e eram perseguidos, mais eles pregavam o evangelho. Isso deve nos ensinar uma grande lição como igreja.
no meio da perseguição, no meio da dificuldade, no meio dessa pandemia, no meio das lutas da vida, é que mais nós devemos pregar o Evangelho, anunciar que Jesus salva, que Jesus é bom, anunciar o sacrifício de Cristo. Esses homens estão sofrendo perseguição, mas eles estão ensinando o povo. Versículo de número 27. E trazendo-os, apresentando ao conselho, o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestemos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui também tem uma grande lição para nós. Porque quando o governo, quando os homens, quando alguém quer tapar a nossa boca para que a gente não ensine o nome de Jesus e ensina da forma correta, ou prega o Evangelho da forma correta, nós devemos falar como Pedro e os demais apóstolos disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por que a igreja da Coreia do Norte é a igreja que mais, uma das igrejas que cresce? Eu ouvi um testemunho hoje, não me lembro se foi hoje ou se foi ontem, de uma irmã dizendo o seguinte: eu prefiro a perseguição e ser perseguida no caso dela, né, do que deixar de servir ao meu Jesus. Será que os crentes, os cristãos no Brasil têm essa coragem? Pois nós temos que incentivar os irmãos e a igreja de Cristo a falar do mesmo jeito que Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vejo muitos homens, por exemplo, o governo diz que não, lá na China é proibido fazer até live. Está proibido agora. Mas tem gente que vai preso e obedece ao chamado do Senhor Jesus, que diz: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Não importa onde a gente esteja, nós como cristãos devemos dar testemunhos de Jesus, do que Jesus fez e de quem Ele é. Versículo 32, ele diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha outro ponto importante aqui. O Espírito Santo está sobre todos. O texto é claro. Pastor, todo mundo tem o Espírito Santo? Não. Sabe aquela música que a gente cantava lá? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não deve cantar esse tipo de louvor para todo mundo. Por que, pastor, que eu não devo cantar isso para todo mundo? Porque nem todo mundo tem o Espírito Santo. É simples. Quem é que tem o Espírito Santo, pastor? Versículo 32. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Qual é a sua disposição de obedecer a Jesus? Nenhuma. Pois é, o Espírito Santo está longe de você. Quando você lê um texto da Bíblia e você fala assim: não, mas eu acho. Esse negócio de eu acho, irmãos, tem enganado muita gente. Eu acho não existe na Bíblia. Ou você tem disponibilidade e você obedece a palavra, mesmo contra as suas vontades. Porque nossa vontade é uma. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. E mesmo quando a gente vai contra os nossos desejos, a gente ora dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade.
e nós nos colocamos à disposição para obedecer a palavra, aí sim o Espírito Santo está em nós. Porque o Espírito Santo, ele está sobre aqueles que obedecem ao Senhor Jesus e à sua palavra. E aí, quando eles ouviram estas palavras dos discípulos, o verso 33 diz que eles ficaram enfurecidos. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Quando a gente vai contra o sistema religioso atual, quando a gente vai contra a teologia popular, daquilo que as pessoas aprenderam errado durante anos em muitas igrejas, a gente fala, não é assim, muitos se enfurecem contra nós. Mas ainda assim devemos perseverar na verdade do Evangelho de Jesus Cristo, tal como ele é, mostrando que Jesus é o caminho e ele é a verdade. E só neste caminho e só nessa verdade nós temos a vida. Aleluia. E aí no capítulo 6 agora, nós vamos... Perdão, no versículo 40 ainda diz assim, capítulo 5, verso 40. E encontraram com ele, chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, olha só, eles apanharam, mandaram que não falasse mais no nome de Jesus. E aí, deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, e regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Eles se acharam dignos de padecer. Olha como essa igreja é tão diferente da igreja moderna hoje em dia, hein, irmãos? Você tem alegria em sofrer por Cristo? Você tem alegria de sofrer quando as pessoas te perseguem simplesmente pelo fato de você estar fazendo a coisa certa em seguir Jesus? Você tem alegria em falar assim, não. Se eu sou um cristão genuíno, eu me alegro em sofrer perseguição por causa de Cristo, pois eles se alegravam. Eu falo que nós vivemos a igreja Dondoquinha. Sabe como é a igreja de Dondoquinha? Filhinho de papai, que não pode sofrer, é criado com pão de ló, tudo do bom e do melhor, e na hora que falta, ai, ai, ai. Ai, Deus, o senhor está onde? O senhor não é na minha vida? Olha só essa pandemia que nós estamos vivendo de coronavírus. As pessoas reclamam à toa, nem está doente. É claro que eu me compadeço, sim, por aqueles que têm sofrido. Muitos morreram, perderam seus entes queridos. Mas, irmãos, comparado a muitas coisas que já passou, isso não é nada. É só você pegar a história e ver o que já aconteceu na história da igreja, na história do mundo. Gripe espanhola, tifo. O massacre do Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Peste negra. Nós sofremos, o mundo já sofreu coisas muito piores. Mas hoje em dia parece que as pessoas perderam a noção de que eu não sofro. Eu vejo casamentos, famílias se destruírem, sabe por quê? Porque o marido perdeu o emprego. E a dondoquinha não pode passar necessidade. Esse tipo de gente não é nem mulher. Porque mulher é como aquelas mulheres de antigamente, que sofria do lado do marido, comia ovo, comia arroz puro, mas passava a fase e estava ali do lado do marido. Sabe, os discípulos, os apóstolos, a igreja era muito diferente dessa época de hoje. Eles se achavam dignos de sofrer por Jesus. E quando vinha perseguição, eles passavam pela perseguição cantando, se alegrando. A história diz que muitos pais da igreja, que todos os apóstolos de Jesus morreram de forma martirizada. E aqui, a partir do capítulo 5, 6 e 7, começa um período de maior perseguição. Nós vamos estudar isso. E agora, no capítulo 6, vocês vão ver que é a instituição dos diáconos. Então, a igreja está passando por um processo e eles estão se estruturando para
saber quem vai fazer o quê. A igreja de Cristo precisa ainda ter essas prerrogativas. Quem faz o quê? Quando vocês se reunirem, um canta, o outro prega, o outro tem salmo, o outro mexe no som, o outro faz outras coisas. Então essa é a vontade de Deus. Você precisa se encontrar, você precisa despertar os dons que há em você para que você seja útil na obra de Deus também. E aí eles vão separar os diáconos, capítulo 6. Versículo 2 diz que os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, eles estão dizendo, não é certo a gente deixar de pregar para servir a meia, fazer o serviço à mesa, para fazer o serviço dos diáconos. Vamos separar alguns homens aqui, e aí daqui a pouco nós vamos falar sobre quais são os requisitos para que esses homens fossem separados e escolhidos. Mas antes de falar sobre esses requisitos, deixa eu abrir um parênteses, porque, por exemplo, eu falo, e esses dias eu falei, que não entra na minha mente um pastor se envolver de forma direta na política só para ganhar dinheiro. Não entra na minha cabeça. Pastor, e cristão pode ser político? Pode. Nós temos vários casos na história de políticos bem-sucedidos que deram testemunhos do Evangelho. Martin Luther King, Kuyper, o grande estadista dos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, mas enfim, vários homens de Deus deram testemunho do Evangelho mesmo na política, mas eles eram pastores? Não. Pastores, se o pastor quiser se envolver na política, ele deixa o púlpito da igreja, porque os dois não dá. Então ele pode se envolver na política? Ele pode. Desde que ele não se envolva no púlpito. Porque o pastor deve se dedicar ao ministério da palavra. Essa é a grande diferença. Voltando aqui para o texto, olha quais são os requisitos do versículo de capítulo 6 de Atos, versículo de número 3. Diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. Agora olha só, boa reputação. Como é a reputação dos homens que têm ajudado na obra hoje em dia? Cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz aqui cheio do Espírito Santo, é o mesmo que Paulo fala em Efésios 5. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é pular, não é falar em línguas, não é gritar, não é falar glu, 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 não é dar cambalhota. Ser cheio do Espírito Santo, conforme a gente lê em Efésios 4 e 5, é obedecer a palavra de Deus. À medida em que eu tenho mais disposição para obedecer a Deus, e eu vou obedecendo ao Senhor na oração, na palavra, e vou crescendo na graça, mais de Deus eu tenho para mim, eu tenho na minha vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E de sabedoria. O homem de Deus que faz a obra precisa aprender a ter sabedoria. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. E o versículo 4 diz: mas, olha o mais, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Onde é que o pastor deve estar? Perseverando na oração e na palavra. Essa é a vontade de Deus para a igreja, é assim que a Bíblia ensina. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão é o primeiro da lista. Por quê? Porque ele é o primeiro que vai morrer.
Ele vai ser o primeiro mártir. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando-lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Percebeu aí como é que a igreja crescia? Que precisamos hoje colocar os pingos nos is, cada ado no seu quadrado. Precisamos acertar a igreja de Cristo. Olha, irmão, você foi chamado para isso, então você deve amar o que você foi chamado, faça o que você foi chamado. Pastor, eu não sei para que Deus me chamou ainda. Você deve encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo deve estar sempre bem ajustado. Ah, pastor, eu não tenho vontade de fazer nada. Então você tome cuidado, porque a árvore que não dá fruto, Jesus disse que vai cortar e lançar no fogo. Mas quanto mais eu faço, pastor, parece que fica mais difícil para mim, muitas coisas. É assim mesmo, Jesus diz que a árvore que dá fruto, ele vai podar, para que dê mais frutos. Então nós temos aí 3 opções. Pessoas que não dão fruto e vão ser cortadas. Pessoas que dão fruto e são podadas. E pessoas que poderiam dar muitos frutos, mas não dão porque não deixa Deus tratar da vida deles da forma da palavra certa. E aí vamos para o versículo de número 8, porque Estevão vai morrer. E Estevão, capítulo 6, versículo 8, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha, essa questão do debate, você vai observar que sempre teve. Sempre teve e é necessário. É só através de um debate inteligente e sólido que a verdade do Evangelho ela é exposta. Então Estevão disputava, debatia. Nós vamos ver Paulo fazendo isso, nós vamos ver Jesus fazendo isso com os fariseus. E nós vamos ver os pais da igreja fazendo isso. Nós vamos ver Lutero fazendo isso na Reforma Protestante. Calvino vamos ver. Os discípulos de Calvino, que é chamado de os remonstrantes, vão debater contra os discípulos de Jacó Armínio. E esses debates sempre vão ter. Mas a verdade sempre vai prevalecer. Ah, e para que tanto debate? Tem gente que fala assim, pois é, se nós não debatêssemos, muitas coisas o diabo teria enganado muita gente hoje, mas por causa de um debate verdadeiro, a gente abre a Bíblia e fala, não, está errado isso aqui por causa disso, disso e disso. E aí a verdade permanece. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, o versículo de número 10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investido com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Agora eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 7, porque Estevão está diante do concílio. E Estevão vai pregar. Capítulo 7 é o sermão de Estevão. E aí o versículo de número 53 é o final do sermão de Estevão. E agora ele vai receber a sentença de morte. Simplesmente por servir a Jesus.
versículo 53, capítulo 7, verso 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e, expulsando-o da cidade, os apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-lhe de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes estes pecados. E tendo dito isto, morreu. Aleluias. Percebeu como que era? Eles estão morrendo, começam a ser perseguidos, mas eles estão pregando a verdade. Ainda hoje há uma multidão de gente que não gostam de ouvir a verdade, que tranca os dentes, que cerra os punhos quando ouve a gente falar que eles estão errados, que o evangelho que eles seguem não é o evangelho de Cristo. Ainda hoje há uma multidão de religião precisando conhecer a verdade, mas nós estamos aqui para falar a verdade, ainda que isso custe a nossa própria vida. Filipenses 1:29, pois a nós é dado não somente crer, mas também sofrer pela causa de Cristo. E para terminar, essa igreja, ela sofria o mesmo que as igrejas do Apocalipse sofriam. E a Bíblia diz, irmãos, que João está na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse. E de repente ele vê uma multidão. E ele pergunta: Senhor, quem são estes? E o Senhor responde: estes são os que vieram da grande tribulação e não negaram o meu nome. Será que nós somos dignos de sofrer por Jesus sem negar o nome de Jesus, obedecendo o Evangelho? Hoje essa é a grande lição que nós temos. E é assim que termina o capítulo de número 7. Semana que vem nós vamos falar do capítulo 8, quando o Evangelho chega em Samaria. Deus nos dê graça, que Deus nos proteja, que Deus nos dê ânimo para obedecer e viver o Evangelho, irmãos, com temor e tremor diante de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem feito maravilhas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Espírito Santo, pela tua igreja. Nos dá temor, Senhor. Nos dá sabedoria. Nos dá homem segundo o teu coração. Nos dá homem com temor, Senhor, que obedeça o Evangelho. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa o pecado da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Até quarta-feira. Quarta-feira nós estamos aqui ainda, em nome de Jesus. E o próximo domingo, em nome de Jesus, estaremos juntos na igreja, com a Missão Bethesda, participando da Santa Ceia, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos os irmãos da Missão Bethesda e daqueles que ficaram até agora conosco, tá bom? Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus.